essas questões que estavam me sobrecarregando, a gente vem, né, desse campo de informações que chama mórfico genético. A constelação faz com que aquilo que está oculto, né, uma dinâmica oculta na nossa vida, causando a sua realidade, né? Então, uma realidade de doença, de escassez, de falta de sucesso, de falta de amor, de falta de equilíbrio no relacionamento, de falta de dinheiro, né? Falta de saúde. Então, através disso, a constelação vem e te mostra o que tem em você, para você estar materializando essa realidade, né? Você está criando, vivenciando essa realidade de tantas dificuldades que a gente, na verdade, sabe que são doenças, né? Inclusive doenças emocionais. Só que nesse campo, a gente acessa informações que a gente já sentiu isso, né? Já tomou, assim que a gente fala, né, no olhar sistêmico, a gente já tomou no ventre da nossa mãe. E a nossa mãe é o primeiro, olha, anotem isso, porque depois eu vou mostrar aqui um exercício para vocês também sintonizarem aí mais consciência. A nossa mãe é o primeiro arquétipo de sucesso na nossa vida. Então, se você quer ter sucesso profissional, sucesso emocional, sucesso na saúde, sucesso financeiro, é com a mãe. A mãe vai nos nutrir de tudo aquilo que está ligado ao sucesso, à saúde, ao amor, aos relacionamentos, à energia do dinheiro, da abundância, da prosperidade. E muitas de nós, né, eu tiro por mim e pelos meus atendimentos aqui, né, já facilitei mais de 1.300 constelações ao longo desses anos, e é impressionante, né, não posso dizer que é uma regra, mas é muito pontual, que quando a gente está tendo problema de saúde, de dinheiro, de sucesso profissional, de casamento, de relacionamento amoroso, de abundância, de prosperidade, tá ligado com a mãe. Então, como foi a nossa relação com a mãe, né? A gente fica pensando que a relação é de hoje. Não, a gente está falando lá, desde o ventre dela. Então, do 0 aos 7 anos, a gente vive, né, como se fosse uma ligação mesmo, energética, de cordão com a mãe. Então, tudo que a nossa mãe passou na vida dela, em todos os quesitos, a gente já tem essa memória em nós. Então, se a minha mãe passou fome, eu vou ter medo de passar fome. E aí eu posso vibrar muita escassez pelo medo da fome. Não que eu vá passar fome, mas eu já tenho essa memória de fome em mim, que é uma escassez, né? Então, eu começo a trabalhar para que eu nunca passe fome. Então, pensa, às vezes a gente trabalha tanto, né? O dinheiro entra, mas ele não fica, né? Parece um saco furado. Entra e nunca enche, porque eu tenho essa memória que a minha mãe vivenciou, sei lá, aos meus 3 meses de gestação, dela ter passado fome. E pode ser qualquer contexto de fome, tá bom? Foi um dia, foi uma semana de fome, coisas que ela queria comer e não tinha dinheiro, né? Só tinha o básico do básico. Então, essas memórias, elas ficam impregnadas em nós. E aí, a gente fica nessa vibração. Quando a gente chega aos 7 anos, a gente começa a ir para a esfera do pai. Então, é como se a gente vivenciasse esses primeiros setênios, né, de toda a experiência que a nossa mãe viveu. A gente vive junto uma parcela, mas já cravado, vamos dizer assim, aquela memória em nós do que foi bom e do que não foi bom. E quando chega aos 7 até os 14, a gente vai para a esfera do pai. Então, esse pai, ele pode ser presente ou não, você vai buscar por essa energia. Porque o pai é que dá essa energia para a gente ir para o mundo, para a gente cortar o cordão umbilical com a mãe, né? Deixar de ser nutrida nesses 7 anos, que é coisa nova. Né? Como eu vou viver sem minha mãe? Né? Minha mãe me deu tudo até aqui. E é o momento que a gente também vai para a escola, né? Então a gente vai entrelaçar com outras famílias, com outras histórias, com outros filhos, e a gente se sente perdido. E o pai que dá essa energia de coragem, de confiança, né? De romper mesmo, de ir para o mundo, de ir para a sociedade. Se a gente também viveu lá, né, dos 7 aos 14, com um pai que foi
sei lá, fraco, né, dentro do seu masculino, porque tinha uma mulher muito dominadora, ou se esse homem tinha problemas, por exemplo, de bebida, né, que isso enfraquece muito o masculino do homem e deixa ao mesmo tempo o masculino machucado, que nos deixa com medo, né, porque um homem que quando bebe pode ficar mais agressivo, então apresentar essa energia, então isso a gente vai levar para a nossa vida dos 15, né, para frente, que é onde a gente está, estamos, né, aquelas adolescentes bem desafiadoras e conflituosas. Só que o pai é o arquétipo da profissão, da má consciência, de romper padrões, da coragem, da força. Então, eu acho que tudo isso tem a ver com esse trabalho do empreendedorismo, porque a mãe vai nos ensinar a lidar, a vibrar a energia do dinheiro, do sucesso profissional, que muitas vezes a gente necessita ter relacionamentos, né? Network é uma coisa que realmente funciona, né? Eu hoje atendo, posso dizer para vocês, 80% por indicação. Sempre foi assim, na verdade. 80% são as minhas indicações, são contatos, são pessoas que já passaram comigo, que conhecem meu trabalho, ou que eu já fui fazer alguma apresentação, fui mostrar o meu trabalho, né? Então, a mãe é relacionamento. Para um trabalho empreendedor, a gente precisa também, né, de um bom network. E o pai é o caminho profissional. Então, se a gente não tiver tomado do pai essa força, essa coragem, a gente fica perdida. Então, o que seria ficar perdida? Então, eu tenho um talento, por exemplo, de escrever, né? Sou boa na escrita, mas o meu relacionamento com as pessoas é de ser muito julgada, porque minha mãe me julgava, me criticava, falava que a minha letra não era bonita, que as coisas que eu escrevia não eram legais, que ninguém ia ler daquilo. Então, ou seja, eu tomei, né, essa falta de acreditar em mim de todas as vezes que eu ia fazer algo que vinha da minha alma, mas a minha mãe era contra, a minha mãe julgava. Ah, isso não vai dar dinheiro. E, de repente, o meu pai vai lá e fala, mete a cara. Olha que dualidade. Então, eu fico no relacionamento com a minha mãe, dizendo que eu não ia ter sucesso, e vou para o relacionamento com meu pai, onde ele fala, mete a cara. E aí, quem está certo? No fim, não é que ninguém está certo. É o quanto eu tomei do relacionamento com esse pai e com essa mãe. Começa a falar de constelação, começa a dar calor. E olha que eu estou com o ar ligado aqui, hein? Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Um olhar mais abrangente, porque essa dinâmica é um pouco confusa, né? Para a gente falar só assim, muito nessa imaginação. Então, eu vou... E eu acredito nisso, né? Eu vivi aí 20 anos dentro do CIESP. O empreendedorismo faz com que a gente tenha, né, essa visão mesmo, né? O empreendedor é muito visionário, então a gente acaba tendo uma construção mais pelo que a gente vê, não pelo que a gente sente, né? Que a programação neurolinguística explica bem. A maioria das pessoas é muito mais visual do que auditiva e do que sinestésica. Então, o sentir demora mais se eu não vejo, né? E ouvir é o menos, né? Acho que a gente tem mais dificuldade de ouvir mesmo. Então, é como se fosse assim. Eu vou fazer aqui para vocês terem uma ideia. Se vocês tiverem papel e caneta aí e quiserem acompanhar o processo de vocês, é legal para já tomar consciência. Então, eu tenho aqui, né, um pai e uma mãe. E na história desse pai, dá para vocês verem, tá verdinho, mas acho que sim, né? Eu não sei se falhar alguma coisa aí, Nancy, me manda uma mensagem no WhatsApp, que eu não sei como a gente se fala. Ah, o vermelho ficou melhor. Então, eu tenho um pai e uma mãe. E aí eu tenho 3 irmãos. Então, eu tenho... O primeiro irmão é um homem. Depois teve, sei lá, um aborto. E depois venho eu. Então, o meu sistema familiar se compõe de origem, que a gente fala, se compõe assim: pai, mãe, irmão mais velho, um aborto, que faz parte, e eu, sou a filha caçula.
Só por aqui a gente já vê que vai ter um problema. Porque quando tem um aborto, muitas vezes a dor de uma mãe de perder um filho é de ser frustrante, é de falta, é de vazio. Então, se eu venho depois desse aborto, essa mãe já tem a memória desse vazio. Essa mãe já tem lá no útero dela, nas emoções dela, aquele medo de perder, aquele medo de falta mesmo, né? Porque é um vazio. Não tem como pegar um aborto, né? Como a gente se despede de um aborto? De uma criança já deve ser muito difícil, né? Ali olhando, mas um aborto é impossível, né? Você pegar aquele feto e se despedir dele. Então, imagine essa memória já de falta dentro do ventre da sua mãe, das emoções dela, do inconsciente dela. E aí você vem logo em seguida com essa memória. Então, aqui a gente já vê que você pode ter muitos talentos. Você pode ser uma empreendedora na área artesanal, de pintura, de comida, de informática, não importa a área que você é muito boa. Isso a sua alma já traz isso. Mas se você tem essa memória que a gente chama espiar da mãe, você já vai ter aqui falta, medo, vazio. Aí a gente já vai ter escassez, né? E aí a gente já começa a ter sensações já no ventre da nossa mãe, que depois eu tô lá com 25, 30, 40 anos e parece que eu não acho o caminho. Parece que nada me preenche, parece que tudo que eu faço não vai para frente, não tem energia para se sustentar. E aí é uma coisa que só, né, olhando para o campo da constelação familiar, né, esse fenômeno acontece e aí a gente enxerga, né, a nossa alma mostra no que a gente está enredada. Por que eu estou trazendo isso? Porque o que não falta, né, é cursos aí para ajudar no empreendedorismo, a desenvolver seu lado profissional. O próprio coaching, né, ajuda muito nisso. Eu também sou profissional em coaching. Mas quando eu conheci a constelação familiar, a minha vida mudou. Mudou em todos os sentidos. Né? Como eu disse lá, desde 2000, no início, né? Desde 2012, trabalhando com mulheres, tendo empresa, reconhecimento, viajei, né, praticamente quase toda a Europa através do meu dinheiro, do meu trabalho, né, que eu conquistava as coisas, era muito próspera, mas chegou um tempo que alguma coisa aqui dentro de mim dizia, olha, não tem mais alegria nisso, né? A gente ficou 13 anos juntos, né? Depois eu desfiz a sociedade com esse médico e comprei a parte dele e não aguentei 2 anos. E foi quando eu fui buscar pelo autoconhecimento. Eu já tinha feito, né, vários cursos do CIESP, do SEBRAE, e acabei indo fazer o curso do Empretec, né, se vocês conhecem bem, que é de autodesenvolvimento, a ONU que paga, né, até esse curso, a gente paga um valor menor. E quando eu fui fazer o Empretec, eu já tinha feito o curso de coaching, né, eu já era profissional, e eu vi que o meu trabalho com as mulheres na estética não tinha mais sentido. E logo em seguida eu já emendei na constelação. Então, quando eu fui para a constelação, eu falei, nossa, eu tenho, né, tanto currículo, tantos cursos, tantas potencialidades, coloco em prática quando tomo consciência, mas o que ainda me falta? O que é aqui dentro? E foi muito lindo, né, porque veio assim, dentro do olhar sistêmico mesmo, com movimentos, né, dessa terapia breve, que eu estava me despedindo da estética e que a estética estava representando a minha mãe. Olha, gente! E eu tive muito sucesso mesmo com a estética, muito sucesso mesmo. E aí eu não conseguia entender, né? Era muito no começo, por que a estética representava a minha mãe? Porque a empresa representa a mãe. Estão entendendo a dica? Empresa representa a mãe no olhar sistêmico. E o diretor representa o pai. Então, já fica aí uma dica para vocês, né? Então, quando eu me conscientizei que eu fazia aquele trabalho
para honrar a minha mãe, para trazer a minha mãe viva em algo que eu assimilei, sei lá como e quando, né, na infância. E a minha mãe realmente, né, era uma mulher muito vaidosa, ela não tinha muito recurso financeiro, mas sempre que podia, né, ela estava comprando um batom, ela sempre tinha creme, um perfuminho, sabe? Ela mesmo costurava para ela vestidos, né? Porque muitos filhos, né? Sua caçula de 7. Então, ela era vaidosa, mas ela não podia fazer mais. Ela não tinha recursos para fazer mais. E quando eu me toquei que a empresa representava ela, porque eu trabalhava como se eu estivesse dando para minha mãe, né, para aquelas mulheres, para nutrir aquela empresa, o que a minha mãe não teve, o que a minha mãe não conseguiu, o que ela não pôde. Gente, isso lavou a minha alma, né? Mas eu chorava tanto, tanto, tanto. E depois eu lembrava, né, que a minha mãe falava isso. Minha mãe sempre, até hoje, né, eu tenho casina e ela fala: "Ah, você está na clínica?" Então é como se assim, a clínica também energeticamente para ela era uma honra eu trabalhar com as mulheres, com a estética, com a vaidade das mulheres, com a autoestima das mulheres. Então, eu queria trazer esse pensamento sistêmico para vocês, porque, claro, aqui não se desconsidera nada do que vocês sabem na área profissional, tá bom? Pelo contrário, né? Tudo agrega. Aqui a gente está trazendo atenção do qual é a sua real intenção com esse trabalho, com esse empreendimento, né? O que move do seu coração esse empreendimento? Que energia você realmente tem disponível para que esse empreendimento dê certo? Porque a parte técnica a gente segue, tá? Mas e a energia, né? E o quanto eu tenho de energia para colocar o foco nesse trabalho, nesse empreendimento, para ele dar certo, ele ter começo, meio e fim e se manter. Então, o olhar sistêmico é para ajudar as pessoas a encontrarem o que está ligado com a sua alma, né? Aquilo que não se explica, aquela energia que vem das entranhas, sabe? É como mãe, né? Não sei se todas vocês são mães, mas agora que eu sou mãe, eu vejo, eu deixo de fazer coisas para mim, porque minha filha pede. Eu, às vezes, estou moída, cansada, ou até mesmo sem dinheiro, mas ela está pedindo tanto uma coisa, eu dou um jeito, eu tiro energia, sei lá de onde, e dou um jeito. Até a gente tem que se policiar, né? Meu marido e eu, a gente conversa muito disso, cada um dá um toque no outro, porque ele fala isso para mim. Você está dando demais para a Manu. Às vezes você não está podendo e você dá um jeito. Eu respiro fundo, né? Medito, e muitas vezes ele tem razão. A gente precisa escutar mais os homens, sabe? Esse olhar do homem ser mais racional, ser mais frio, nos ajudam a dosar, sabe? O nosso lado emocional, essa coisa de leoa, né? Que muitas vezes passa do limite. Isso depois vai dar problema na vida adulta, né? Dos filhos. Porque, lembra, se a empresa representa a mãe, a gente vai trabalhar nessa empresa esperando que a nossa mãe nos dê tudo. E se a mãe não dá, né? Alguém que trabalha numa empresa e não vê na empresa a mãe, né? E não se sente reconhecida, ou então não está recebendo, como que foi seu relacionamento com a sua mãe, né? E aí a pessoa não tem coragem de sair da empresa porque não é, ela tem capacidade para ir para um lugar melhor, para fazer algo melhor, mas ela não vai porque aquela empresa representa a mãe dela. E ela não sabe, né? Essa memória está lá inconsciente, ela não sabe. A ligação é energética, né? Emocional. E aí ela não sabe e fica ali até se sabotando em crescer, às vezes ter o seu próprio negócio, porque a empresa representa a mãe. Então, quando a gente tem essa clareza, né? O que seria essa clareza? Eu pego, por exemplo, né, uma pessoa e coloco para representar o meu empreendimento. Então, até já faço um convite aí para vocês, para quem quiser, depois pode me chamar lá no Instagram, que esse sábado a gente vai ter uma cerimônia, né, com um trabalho bem diferente, com as medicinas da floresta. E é um novo empreendimento para mim, é algo que eu não domino, que eu não tenho conhecimento, né, quer dizer, assim, não tenho prática, né, mas tenho conhecimento teórico. Mas surgiu, né, essa oportunidade de me agregar a essa profissional que tem todo esse conhecimento, essa vivência, e eu, como consteladora, juntando, né,
a esse trabalho de consciência espiritual, da própria constelação, para trazer consciência para a gente se curar, se libertar, saber quem a gente está reverenciando, né, ou espiando, esse trabalho da cerimônia xamânica é para essa conexão. Então, é um novo empreendimento, é algo novo, é algo que eu não, né, surgiu e eu abracei. E quando eu fui olhar para isso, então eu vi que existe uma parceria, né, entre eu e essa outra profissional que une as nossas ideias, que une os nossos movimentos. Eu trabalho diretamente com ancestralidade, né, com a constelação. E ela com ancestralidade direto com as medicinas da floresta. Então, o que trouxe esse movimento? Que energia foi essa? De algo que para mim já é sabida. Eu venho trabalhando com as mulheres, inclusive para isso. Eu tenho acessado muitas antepassadas minhas negras, né? Inclusive que vieram da África, por isso deixei meu cabelo até voltar ao natural, porque eu sinto que eu vim trabalhar para ajudar as mulheres a se libertarem, de serem quem elas são. Então, nós não estamos falando aqui de feminismo nem de machismo, mas desse equilíbrio, sabe? Quem sou eu e aonde está o meu ponto de poder, né? Nós estamos falando de empoderamento, nós estamos falando do poder intrínseco que existe dentro de qualquer ser humano. Mas dentro da mulher existe um poder diferente. A mulher é que cria, né? A mulher é que gesta, a mulher é que dá a vida. O homem, ele pode criar nas ideias, ele pode criar nos pensamentos, mas materializar é só a mulher que faz isso intrinsecamente. Por isso que a gente, né, consegue ter filhos. Então, o espermatozoide do homem pode ser a ideia, mas o que vai dar corpo, substância, matéria para aquilo se materializar é o corpo da mulher. Olha que lindo. Só por aí a gente já pega o quanto é que eu estou sendo desperdiçada com a minha energia de criação, de gestação. Não necessariamente precisa ser um filho, um projeto, né? Um novo empreendimento. Mas será que eu tenho energia para realmente dar vida para esse filho? Será que eu realmente tenho, eu diria, acesso, né? Acesso a essa energia de criação que existe em mim inconscientemente, intrinsecamente? Isso é muito forte, né? Porque se eu estou com essa memória de vazio, se eu vibro, né, esse medo de crescer, de ir para frente, porque aqui acaba sendo, como eu falei, chama expiação pela dor da mãe. E daí, se eu espio pela dor da mãe, eu não consigo tomar o pai. Então, aqui acaba tendo uma exclusão. Eu não tenho acesso ao pai. Sabe? Esse contato, esse aprendizado, essa conexão. Porque a mãe está sempre no sofrimento. E uma mulher, depois que tem um aborto, eu estou dando um exemplo do aborto, porque me veio e eu vou ficar nisso, tá bom? Mas pode ser vários outros exemplos. A mãe não tem mais energia, ela já não está mais nem disponível para homem, para sexualidade, para o tesão da vida, porque ela vive um luto que nem ela sabe como sair disso. Então, o filho geralmente quer salvar a mãe. O filho não quer, né? O filho ou a filha não quer ficar sem a mãe. Até os 7 anos, imagina, a nossa vida é conectada à mãe. Então, quando é para ir para a esfera do pai, eu tenho esse amor interrompido, que a gente chama. E nesse amor interrompido, ferrou, né? Porque daí? Eu não vou tomar coragem, eu não vou tomar má consciência, eu não vou tomar essa força para eu ir para o mundo? Não. Aí a gente vai ter vários outros problemas, né? De saúde, de relacionamento. Então, a minha ideia é que você reflita um pouquinho, né? O que de repente, em você sente, né? Que você tem que fazer um esforço muito grande para dar certo. Fica essa reflexão. O que você tem que fazer um esforço muito grande para dar certo? Então, eu tenho uma ótima ideia, eu tenho um ótimo produto, mas eu não consigo vender, por exemplo, né? Então, assim, eu sou muito boa para criar, mas eu não sei passar para frente. Possivelmente a falta de conexão com o pai. Tá bom, então, o que eu preciso fazer? Né? De repente, achar um parceiro, uma parceira que seja habilidoso nisso, mas
que não se coloca no lugar do seu pai ou da sua mãe, que vai fazer por você. Entendem? A gente sempre tem a capacidade de fazer tudo do nosso jeito, né? Do nosso jeito. Eu sou boa de falar, né? Minha casa 3 do mapa astrológico me dão todos os recursos, né? Que eu já vim para essa vida para comunicar. E o meu marido não é. Meu marido tem outras habilidades, né? Ele é muito artístico, filósofo. E na hora de falar, assim, em público, ele fala, mas ele não tem essa desenvoltura que eu tenho. Isso é uma coisa natural em mim, que também é natural nele. Então, a gente conversa muito disso, né? Que ele tem várias ideias e eu já pego e já... Olha, a gente pode ver o contato disso, a gente já pode pôr aquilo, a gente, de repente, pode pôr para vender assim, assado. E aí ele fala para mim, Márcia, stop. O meu jeito não é igual ao seu. Eu respiro fundo, né? Lembra, mulher quer abraçar tudo. Respiro fundo e fico no que é meu. Eu não posso fazer por ele, né? O único que pode fazer por ele é ele mesmo. Ele vai achar os parceiros certos, a metodologia certa, o recurso certo, é com ele. Se fosse comigo, eu já estava vendendo na esquina, né? Vamos dizer assim. Então, a gente tem que buscar o que é isso, né? Que me impede de que o meu dê certo. Que às vezes a gente está muito ocupada realmente com o outro, né? A mulher tem muito disso, né? De cuidar dos filhos, cuidar do marido, e aí troca todos os papéis. E aí a gente ainda quer ser empreendedora? Como? Né? Se eu tenho que desprender muita energia aqui em casa, e lembra, mais um filho. Então, o empreendimento é um filho. E aí eu tenho mais um filho para cuidar, e que lá fora o filho vive numa concorrência. Então, eu tenho que ser muito boa naquilo para aquilo vingar. É diferente do filho que está em casa, né? Então, o empreendedorismo, eu acredito que se ele chegou na sua vida, é porque você é muito boa de criação. Muito boa de criação. Mas como é que você está vibrando essa criação? Né? Você está vibrando porque quer fazer por alguém, quer dar para alguém o que essa pessoa não teve, e geralmente isso está relacionado lá em casa e com os nossos antepassados, né? Muitos dos nossos antepassados foram negros e índios, e é o povo que a gente menos vê tendo honras, né, nesse país. Então, ou os seus antepassados vieram de guerras, e aí escassez, fome, medo de morrer, sabe? Então, o que é isso aí dentro? Isso que você quer empreender é para quem? É em honra a quem? Você quer dar para quem? Então, acho que isso muito entra aí na missão, né, da empresa. Qual é a missão, né? Eu acho que a missão ajuda você a encontrar lá no fundo qual é a sua real intenção, né, de estar movimentando para que tudo isso dê certo, para que você realmente faça esse empreendimento vingar, né, ele ter sucesso. Lembrando, o sucesso é a face da mãe. Então, olhar para o nosso sucesso é olhar para tudo como foi o relacionamento com a nossa mãe. Então, o relacionamento com a nossa mãe, se foi amoroso, leve, né, uma mãe disponível, que eu acho meio difícil, né? Mulher, depois que se torna mãe, acabou a vida dela, ou ela vai ser sua mãe, ou ela nega, ou ela não está disponível, porque ela também tem lá uma criança dentro dela buscando a mãe dela, né? E aí só fica repetindo os padrões. Ou então, você fica buscando essa mãe e não vai achar o sucesso, porque o sucesso está na cura, na verdade, desse relacionamento com a mãe. Enquanto não curar esse relacionamento com a mãe, a gente bate muita cabeça, né? Muita cabeça. É impressionante, assim, né? Todas as pessoas que eu já atendi, tem até uma técnica do coaching sistêmico que eu coloco constelação familiar, que chama ABC. Então, você coloca, né, os 3 pontos da sua vida, dentro do olhar profissional até, do que está difícil, que você não consegue enxergar a solução. E
basicamente os três vão cair no relacionamento com a mãe, na criança e com o pai. Então, acho que é uma boa técnica também para auxiliar vocês aí a terem mais esclarecimento. Mas acho que para finalizar, né, que a Nancy disse para eu deixar uns 15 minutos para ela voltar, eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês, né? Qual é a sua real intenção com esse empreendimento? Mas não intenção financeira, intenção daqui, de alma, né? Se você hoje pudesse escolher programar um filho, o que bate aqui dentro para ter um filho, né? Um filho para, talvez, segurar meu casamento, um filho para, talvez, trazer mais união para minha família, um filho para eu dividir as minhas dificuldades, um filho para me dar o amor incondicional que eu não recebo, ou que eu não recebi dos meus pais, né? Um filho para me ocupar, para tentar me dar uma motivação. Então, perguntem aí dentro, né, do seu coração. Se você fosse programar hoje ter um filho, qual é a sua real intenção de ter esse filho? Eu acho que por aí já dá para você achar, né, o que está faltando para o que você quer ter sucesso, né? Sucesso com energia que vem aqui do core, né? Energia que vem mesmo dessa consciência amorosa, né? Que não se explica, mas só se sente. E é o amor, não tem jeito, é o amor que cura tudo. Mas muitas de nós nem sabemos direito o que é amor, né? Nossa mãe, muitas vezes, deu o amor que ela pôde, o amor que ela recebeu da mãe, do pai, o amor violento, ou um amor seco, ou nem teve, né, contatos. Quantas pessoas são adotivas, nem teve contato com o próprio pai e a mãe biológico. Então, essa falta de amor também faz com que a gente fique buscando fora o que está faltando dentro. E autoconhecimento hoje, eu tenho certeza, é o caminho da cura. Né? Se você não souber quem é você, para onde você está indo e para quê, eu acho que qualquer coisa que, sabe, consiga fazer uma hipnose coletiva te leva, né? E hoje a mídia, né, ainda mais depois da pandemia, a tendência é crescer mais ainda nessa era de aquário, que é super tecnológica, é a gente viver nessa hipnose coletiva, né? Todo momento você vai assistir um vídeo, qualquer coisa no YouTube, tem lá propaganda de músicas que te enredam, né? Que te hipnotizam com aquelas falas, né? Então, a gente recebe aí 10 mil estímulos e só fica com 9. Então, o resto está para onde? Está lá no seu inconsciente. Quando você vê, você já está repetindo, fazendo e nem sabe por quê. Porque aquilo virou um padrão mental na sua vida e você já está seguindo com a boiada. Então, acho que essa ideia da Nancy, né, com a Amélia, de buscar também trazer esse olhar do autoconhecimento, né, e principalmente no sistêmico, isso com certeza vai fazer uma grande diferença na vida de todos vocês. Isso vai fazer com que você busque na sua alma o que é que você veio fazer, né? Dentro da sua potencialidade, dentro da sua verdade, e não dos paradigmas, dos padrões repetitivos da família. Acho que era esse recado que eu queria dar para você.